Muito bem. Vou passar agora para o Val Magson, que vai apresentar aí para a gente. A mesma coisa, 20 minutos. Deixa eu zerar aqui, Val Magson, para que você possa iniciar e a gente discutir aí o teu tema, rapaz. Eu acabei de ter um probleminha técnico aqui em Ó, relação à minha câmera. Deixa eu ver se eu aperto aqui o Ctrl E para ativar ela. veja aí. Ctrl E não está ativando. É um problema no meu computador que acontece constantemente. Tudo bem eu apresentar sem a câmera? Sem problema, sem problema. Não tem problema, não. Apresente. Vou contar Sim. aqui. Beleza, vai. Liguei a câmera assim e apareceu aqui que a câmera foi desativada. Eu não sei o que houve. Se tivesse mais tempo, eu tentaria corrigir. Mas tudo bem apresentar sem a câmera. Boa noite para os colegas, né? Eu tenho que começar com um pedido de desculpa, porque o título que eu coloquei lá eu fiz a inscrição Desconstruindo a Hierarquia Educacional, a lógica da pergunta e da resposta segundo Gadamer e a ideia do mestre ignorante de Rancière. Foi um exagero da minha pesquisa. Na verdade, não é minha pesquisa, daqui é um artigo que eu estou escrevendo para uma das disciplinas lá do Profil. A minha pesquisa, eu estou querendo utilizar aquela noção de compreensão de Gadamer como um possível método, como tentar aplicar a noção de compreensão dele como um método para o ensino da filosofia. Então, eu peço desculpa por esse título exagerado, né? Eu corrigi. E vamos lá, a minha apresentação. Eu sou Valmagson Rodrigo dos Santos, sou professor da rede estadual aqui do Maranhão. Entrei agora no primeiro semestre no Profilo, na Universidade Federal do Maranhão. Sou oriundo da Universidade Federal do Maranhão como estudante de filosofia. E acho que a apresentação é isso, né? A escola que eu trabalho é o IEMA, que é uma escola de tempo integral daqui do Maranhão. Eu ensino primeiro e terceiro ano, né? E isso. Minha pesquisa, como eu enfatizei, é em Gadamer, né? Eu estou querendo utilizar, porque alguns de vocês devem com certeza saber, existe uma querela, né? Dentro das ciências humanas, aquela questão da explicação, que é inerente às ciências naturais, em detrimento da compreensão, que é referente às ciências humanas. Discussão que a gente observa bem em Dilthey, né? E acaba ressoando lá na filosofia de Gadamer. Mas isso aí não vai ser o foco da minha apresentação. Eu só estou querendo dar uma pequena passada na minha pesquisa para o mestrado. Tanto que eu imaginei que não necessitaria de apresentar a pesquisa. Por isso que eu escrevi aqui, eu decidi escrever o meu futuro artigo, que ainda não está pronto. Aí eu refiz o título ficou imenso, e eu tenho um terrível problema em relação a essas questões de título. Então vamos lá. O título que eu substituí pelo título que eu coloquei na inscrição. A hierarquia na sala de aula como empecilho para o ensino de filosofia. Os pontos, despertando a autonomia crítica a partir da lógica da pergunta e da resposta e do conceito de mestre ignorante de Rancière. Então, esse artigo que eu vou apresentar, que vai servir como nota de uma das disciplinas, ele parte de um incômodo que eu tenho como professor de filosofia, porque a maioria de nós, professores de filosofia, a gente acaba cedendo se eu estiver errado, me corrijam, por favor, aquela ideia positivista que gera a educação, de que a gente vai apresentar um conceito formal, o aluno vai chegar lá e vai decorar. Eu acho que a filosofia, principalmente a filosofia, talvez as outras disciplinas das ciências humanas não tenham tanto essa crise como o filósofo, quem se coloca como filósofo, deve ter, né? A de apresentar não um conteúdo duro,
objetivo, e sim um conteúdo, um conteúdo que permita a compreensão, mas a compreensão crítica da realidade, ele poder se manifestar, ele ter a capacidade de se manifestar. Então, isso que gerou a inquietação que me deu a ideia de escrever esse futuro artigo. Eu escrevi aqui um paper bem sintético para tentar expor as ideias que eu quero desenvolver, entendeu? Eu utilizo como referência o Mestre Ignorante, do Rancière, né? Um texto do Gadamer chamado Educar-se, é uma conferência dele, o Verdade e Método, com certeza, né? Um texto de um autor chamado Frigedi, não consigo falar Frigedi, mais ou menos, que é Gadamer e a Educação, e um artigo de uma revista de um professor de administração da Fundação Getúlio Vargas, é o Marcelo Tantenberg, pronúncia péssima, mas desculpa, que se chama Relações de Poder na Escola. Então, essas foram as referências que eu utilizei para escrever esse artigo. Esse futuro artigo, que ainda não está pronto. Então, como eu disse, ele parte da minha inquietação. Eu não queria ensinar a filosofia como um professor de matemática ensina a matemática, né? Aquela coisa objetiva, que sempre vai ter o mesmo resultado. Não, eu queria partir do pressuposto de que a gente pode despertar no aluno a criticidade, certo? Gente, estou sendo bem ouvido, o áudio está ruim. Acho que dá para escutar perfeitamente, né? Porque meu computador está... Eu estou vindo tranquilo. Tá bom. Posso ir ao texto? Por favor. Essa filosofia é extremamente complicado, porque as nossas discussões elas sempre vão abrindo leques. Então, essa questão dessa educação centrada na ideia de uma hierarquia, ela parte lá da necessidade da revolução, acho que acredito que já é a segunda revolução industrial, de criar de objetificar o indivíduo, né? Ele não vai ser um cidadão crítico, ele vai ser uma peça de uma engrenagem. Então, esse é o pressuposto inicial, né? Mas vamos ao texto, senão a discussão vai ser longuíssima. Então, vamos lá. Por isso que eu me refiro ao século XIX aqui, começando o texto. Vamos lá. No século XIX, surgiu uma situação originada pela adoção de métodos disciplinares que permitiam um controle minucioso sobre o corpo dos cidadãos. Esse método envolvia o gerenciamento detalhado do tempo, espaço, movimento, gestos e atitudes, visando produzir corpos submissos e obedientes. Então, por mais que a gente pense a educação como algo emancipador, a gente não consegue fugir dessa situação dentro da escola. Eu não consigo... A escola que eu ensino é uma escola que tem como premissa a ideia do protagonismo. Contudo, eu não consigo enxergar o aluno ali como protagonista, e me incomodo com isso. Sim. Tudo isso tinha como objetivo estabelecer uma relação de docilidade e utilidade. Os efeitos desse poder multiplicavam-se na rede escolar, à medida que novos conhecimentos eram acumulados com base na entrada dos indivíduos no campo do saber. Isso possibilitou o entendimento da mente, individualidade, consciência e comportamento dos alunos. No panorama educacional contemporâneo, duas abordagens contrastantes têm desafiado as noções tradicionais da hierarquia e autoridade na aprendizagem. São elas a lógica da pergunta e da resposta, de Gadamer, e a concepção do mestre ignorante, proposta por Rancière. Ambas as perspectivas redefinem o papel dos educadores e dos aprendizes, promovendo uma interação mais igualitária e um engajamento crítico mais profundo. Então, a gente parte do princípio que o ensino da filosofia ele vai gerar pessoas críticas, né? E um ensino baseado na objetividade não vai conseguir isso.
Não sei se alguns de vocês conhecem aquela noção, acho que é do Bertold Brecht, onde ele diz que há certos indivíduos que conseguem desenvolver o conhecimento técnico a um nível altíssimo, mas não têm uma consciência crítica. Isso é totalmente prejudicial numa sociedade. Isso é devido à hierarquia. O professor ele se reveste de autoridade e o aluno é simplesmente um personagem secundário onde ele vai. E não sei como se dá o processo com vocês, mas eu consigo, dentro da minha experiência como professor, identificar essa questão, esse empecilho. Continuando o texto. Hans Georg Gadamer, um dos principais filósofos hermeneutas do século XX, enfatizou a importância da interpretação dialógica na educação. Ele propôs que a compreensão não é um processo unilateral, mas sim um diálogo contínuo entre o intérprete e o texto, ou, neste caso, entre o educador e o aprendiz. Nessa abordagem, a hierarquia é desconstruída à medida que o educador não é mais a única fonte do conhecimento, mas um guia que facilita o processo de descoberta e compreensão mútua. Através dos questionamentos e da resposta, ambos os lados se engajam em uma jornada colaborativa em direção ao entendimento. Não sei se vocês conhecem o Gadamer, mas ele tem dois conceitos que são interessantes no contexto da educação. Fusão de horizontes e a questão da lógica e da lógica da pergunta e da resposta. Então, o conhecimento para Gadamer, principalmente o entendimento de si, o entendimento do mundo, ele se dá numa relação de questionamento e de abertura. Você se permite, talvez um conceito que seja até talvez um pouco incômodo, é a questão do que ele usa como preconceitos, que é a nossa constituição intelectual que a gente traz da cultura, do mundo, etc. Os nossos conhecimentos prévios. E isso, caso não haja abertura, o sentido de abertura acaba prejudicando o conhecimento do mundo. Então, eu acredito que dentro do contexto da educação, o professor tem esse papel de conduzir o aluno, o aprendiz, a essa abertura. Isso muda totalmente o sentido da educação. O sentido de a gente chegar lá e colocar um conteúdo pronto, definido, objetivo ao aluno, sendo que o ensino da filosofia, ele deve ter como premissa principal a questão do desenvolvimento crítico. Isso vai até em contra a ideia que a escola propaga, né? Se eu estiver chato, avisem. Sim, continuando. Por sua vez, a ideia do mestre ignorante, apresentada por Jacques Rancière, questiona a tradicional divisão de poder entre o educador e o aprendiz. Ele utiliza lá o exemplo do pedagogo. Não sei, eu acredito que ele seja um personagem real, seja alguém que realmente existiu, Chacotojo. Divisão de poder entre o educador e o aprendiz. Rancière argumenta que a desigualdade entre eles é artificial e limitante. Ele propõe que o papel do educador não é transmitir conhecimento de forma hierárquica, mas sim criar um espaço onde os aprendizes possam explorar, questionar e pensar por si mesmos. Nesse cenário, o mestre ignorante é aquele que não impõe seu conhecimento, mas sim estimula a busca autônoma dos alunos, permitindo-lhe descobrir suas próprias respostas. Eu acho que o tema que Rancière debateu de forma bem interessante, e ele fez isso de forma bem implícita, né, bem discreta, é a questão que tanto se discute na educação, que é a questão da transposição didática. Então, o professor ele acha que ele tem a capacidade de transformar o conhecimento e apresentar ao aluno de forma que o aluno aprenda. Sendo que a gente pode muito bem se utilizar do texto do autor, sem essa ideia de transposição didática, né?
como até o professor Leandro Aguiar, ele quer utilizar o próprio texto, e o texto em grego, isso é extremamente importante, se contextualiza no que eu estou pensando, é dizer ao aluno que ele tem capacidade, que ele pode muito bem ser o personagem principal da sua educação. Não sei se alguém discorda, mas o que eu estou tentando pensar é isso, essa questão de o aluno mesmo ser o responsável pela sua educação, e ele conseguir pegar essa educação e adaptar ele e ser uma educação plenamente original dele. Isso é, sem dúvida, importantíssimo para você pensar a questão da criticidade. Ambas as abordagens destacam a importância da pergunta como meio de desafiar a autoridade do educador e de promover um engajamento ativo dos alunos na busca do conhecimento. A pergunta não é mais um mero dispositivo de avaliação, mas uma ferramenta para a reflexão profunda e a descoberta pessoal. Através da pergunta, o aprendiz é incentivado a explorar diferentes perspectivas, a confrontar suas próprias suposições e a construir ativamente seu próprio entendimento. Ao desconstruir a hierarquia educacional, essas abordagens também redefinem o papel do educador. O professor deixa de ser um detentor exclusivo do conhecimento e assume um papel mais humilde, como um facilitador do processo de aprendizagem. Isso não significa que a experiência e a orientação do educador sejam irrelevantes, mas sim que elas são oferecidas em um espírito de colaboração e de descoberta conjunta. Em conclusão, as abordagens de Gadamer e de Rancière representam uma transformação significativa na concepção tradicional da relação educador-aprendiz, ao enfatizar a importância da pergunta, da resposta e da colaboração. Essas perspectivas promovem uma aprendizagem mais ativa, crítica e igualitária. A desconstrução da hierarquia educacional não apenas empodera os alunos, mas também enriquece a experiência educacional como um todo, ao permitir a cocriação de conhecimento e a construção compartilhada de entendimento. Obrigado, pessoal, pela atenção. E esse é meu texto. Acho que deu quantos minutos? Deixa eu ver. 17 minutos. 17, então... 16h54. Assim. Isso. Pessoal, desculpem se a leitura não foi tão... É porque a minha vista está horrível. Aí o meu computador está bem ruim. Eu tive que ler pelo celular e eu acabo não vendo as vírgulas porque eu estou bem cegueta, entendeu? Então... Mas eu acredito que deu para entender a proposta da ideia, né? Se alguém tiver dúvida, eu estou aqui para tentar esclarecer. Isso. A gente tem aqui 10 minutos. Alguma pergunta, algum comentário? Algum questionamento ao Valmagson? Dorival, por favor. Dorival levantou a mão. Boa noite a todos. Dorival. Do Acre. Parabenizar o Leandro pela apresentação, nosso colega amigo. E também ao nobre Valmax, isso? Max, então, parabéns pela apresentação e parabéns também pela preocupação, pela visão, né, pela percepção que você tem em relação a essa questão do ensino-aprendizado. É uma proposta interessantíssima. Eu acho que você vai render muito e vai contribuir muito ao refletir sobre a questão que você está mas uma das coisas que me inquietou aqui na sua fala foi a questão do interesse do aluno, entende? A gente, enquanto professor e enquanto professor de filosofia, a gente tem esse desafio de despertar o aluno para a reflexão filosófica, para o engajamento político, social. E você sabe que, dados os condicionamentos que o aluno está, condicionamento econômico, condicionamento político, social, e até mesmo dentro da própria escola, né, essa coisa de que
as disciplinas que são importantes, português, matemática, etc., né? Então, tem vários condicionamentos que me parece tornar um pouco difícil esse despertar esse interesse do aluno em relação à reflexão filosófica, entende? Então, quando você propõe essa metodologia, esse método de ensino, é fundamental, a ideia de o aluno pensar por si, a ideia do engajamento, mas eu pergunto para você, como você pretende, dentro da sua proposta, criar condições para despertar o interesse do aluno para a reflexão filosófica, para o engajamento, a despeito de todo o condicionamento que eu já falei para você aqui, condicionamento político, social e até mesmo dentro da própria escola. Seria essa a minha pergunta. Dorival, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. Talvez esse seja a questão do interesse, é um dos pontos, porque o Rancière, ele debate essa questão do interesse, da vontade, né? Dentro do contexto lá do mestre ignorante. Mas eu não vou eu não vou conseguir responder isso a partir da minha prática individual como professor. Então, eu penso isso num sentido mais político. Então, eu vou pensar isso a partir do quê? Eu vou utilizar como referência o Enem. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentido que eu tenho, que parece que o Enem, que é o que leva o aluno para a universidade e leva o aluno para o emprego. Ele parece que ele é algo totalmente distinto da escola. Então, a escola, ela acaba, e isso devido ao sentido da escola, ela principalmente a escola pública. Vamos contextualizar. Eu dou aula numa escola chamada Bacelar Portela, que é uma escola pública, integral, e é uma escola que não tem, condições estruturais para ser uma escola de tempo integral. Então, é cansativo, é maçante. O aluno, ele faz um curso técnico, onde o curso técnico não tem um laboratório adequado, não tem instrumentos para você fazer um bom curso técnico. Então, essa questão estrutural, porque muitas vezes, assim, o professor tem que ser o responsável por despertar o interesse. Eu acho simplesmente que é muito difícil. Então, devia-se pensar políticas, por exemplo. Eu sou totalmente anti-Estados Unidos, mas eu acho muito interessante uma coisa da educação deles, que o currículo da escola é determinante para o ingresso na universidade. Eu acho que se a escola tivesse isso é um devaneio total meu. Eu sei que isso é praticamente possível aqui. É totalmente um pensamento esquizoide, quase impossível de acontecer. Então, não há políticas, por isso que está numa dimensão muito maior, que permitam o interesse do aluno. Então, eu me sinto bem tranquilo nessa questão. O Rancière, ele fala do interesse, ele fala de alunos de países desenvolvidos, por mais que seja lá no começo do século, mas ainda talvez não enfrenta, lá não se tinha os problemas que se tem aqui no Brasil, né, de violência, como o professor citou, acho que foi até o senhor Dorival que citou a questão da violência e como ela impacta lá no Acre. Então, a questão do interesse, da vontade, ela é muito muito difícil o professor resolver. Pelo menos eu vou aqui ser bem claro que eu estou falando da minha experiência, né? Claro que tem professores que utilizam outros métodos e acabam despertando o interesse do aluno. Mas, no sentido amplo, né, horizontal, eu acho bem difícil o professor sozinho conseguir isso. Então, eu acho que aí parte de questões mesmo políticas, muito mais profundas do que questões individuais do professor em si. Não sei, desculpe se não foi a resposta adequada, mas é porque eu estou partindo da minha perspectiva. A sua resposta era mais ou menos isso que eu queria ouvir mesmo, porque é uma questão bem mais macro. Você tem razão. Sim.
também. Eu fico muito incomodado com os alunos. Terminam de almoçar, aí não tem um lugar de descanso, os alunos vão passar lá. Quando eu termino, eu sou maranhense é uma rede, né? Quando eu termino de almoçar, eu quero uma rede, eu quero descansar, e lá não tem isso. É extremamente. Eu acho até tortura aquilo que acontece com os alunos, entendeu? Não é muito diferente de nós aqui, não. Mas, obrigado, meu pai. Tá bom. Ok. Vou passar a palavra para o Christian. Christian, você levantou a mãozinha aí, a mão aí, né? Não façam perguntas difíceis, que eu sou meio burro, pessoal. Que é isso, velho. Vai lá, Christian. Obrigado. O áudio, Christian, a gente não está conseguindo ouvir. Não estamos, eu não estou conseguindo te ouvir. Vocês estão? Eu não. Pois é. Deixa eu ver se o Christian... Ah, tá. Ele não está conseguindo nos ouvir. Tá bom. Ô, Christian, quando tu resolver, tu levanta a mão aí de novo, cara. Dorival, por favor, tira a mãozinha aí, que você já... Não fica aqui tendo a sensação de que você está falando. Ah, tá. O Christian escuta a gente, mas não consegue falar. Não sei. Christian, veja aí, quando você pode botar a questão aí No chat. Aí a gente vê. Pode ser, tá assim. Mas assim, Valmax, para encerrar, encaminhando aqui para encerrar aqui a tua apresentação, eu achei interessante as tuas preocupações. Eu anotei aqui, eu acho que as tuas preocupações têm a ver, sabe com o quê? Vê se você concorda comigo. A questão da divisão de poder na sala de aula, que você está chamando de hierarquia, o problema da autonomia, construir a autonomia do estudante, né? A tua preocupação tem a ver também com a questão da ressignificar, quer dizer, o aluno ser capaz de... O estudante ser capaz de ressignificar as categorias, as teorias, as reflexões filosóficas do passado, não é? E a questão da pergunta, né, que você coloca, que você chama atenção, eu acho que, por isso que eu achei interessante, eu acho que, né, e a partir dos referenciais teóricos que você toma, dos referenciais teóricos que está servindo de base para o teu trabalho, eu acho legal, eu acho que é possível, sim, encaminhar uma resposta problematizadora para essas categorias, né? A hierarquia, autonomia, ressignificação, pergunta-resposta. Eu acho muito legal. Mas, enfim, Lindeberg, conseguiu aí o som? E aí, agora? Pronto, beleza, pronto. Você. Não, eu dei uma atualizada aqui na configuração do microfone. Não, só para ver, eu estou de volta aqui, Josailton, para poder ajudar na coordenação dos trabalhos. Eu não sei como é que está a ordem, se todo mundo já falou, se não está. Não. Está Estou aqui para ajudar. Já terminou a sessão aqui da reunião. Pronto. Então, agora eu estou à disposição aqui para colaborar também. E ouvir os colegas. Né? Tu quer te chamar Christian ou Lindeberg? Como é que Christian. Tranquilo. A gente, depois do Valmax agora, depois dele, aí a gente tem uma lista, aí nós temos 3. Acho que faltam apresentar 3. Começando a Ira, você já fica preparado. Beleza, sim, Valmax. Então, cara, era isso que eu estava falando, né? Essa história dessas categorias aí com que você que tá te inquietando, é isso mesmo? Perfeitamente. Não é? Eu estou chegando agora no Adorno, na questão da... porque eu sempre penso assim, professor Josailton, que a filosofia, tu vai estudar alguma coisa e tu vai... Se tu não parar, tu vai abrindo um leque de proposições que, se tu não parar, tu acaba não conseguindo concluir, porque a filosofia ela é muito cheia de caminhos, né? Acho que a ideia do rizoma, né, lá do Deleuze, né, é o que determina o que é filosofia. Então tá, obrigado pela atenção, pessoal. Espero ter apresentado um conteúdo relevante e estou aberto a perguntas a qualquer momento. Vamos por aí. Obrigado. Valeu, Max. Obrigado, rapaz. Obrigado.